Sou Vinícius Jordão, tá? Fui aluno do curso aqui durante 3 anos. Comecei em 2016, sou aluno de TI. Fiz bastante prova aí, eu não sei se vocês já viram a história lá de aprovação e tal. Enfim, até eu entrar foram 10 provas. Foram 5 da Aeronáutica, 3 da Marinha e 2 do Exército. E no total, de 2014 para cá, foram 12. Tá? Eu gosto de falar sempre disso porque, às vezes, parece que quem está aqui fala, pô, o cara estudou, o cara é gênio. Não, é resiliência, persistência, é assim mesmo, não adianta. E é difícil você ter um cara que já entra de cara, é difícil, difícil mesmo. Eu conheço só um colega meu lá que trabalha comigo, de TI lá, ele fez a prova de 2016 da FAB, porque eu falei com ele, ele era meu amigão lá, até hoje. E como eu fazia a prova desde 2014, eu falei, pô, cara, faz a prova tal. Só que em 7 meses ele estudou e ele apanhou a única vaga. E ele era sargento também, na prova de sargento ele não fez curso. Na época, ele é da turma de sargento 2008 e também foi 01 do Brasil. Ou seja, esse cara tá naqueles 1% que ele é gênio. E aí foi ali, 2016, quando a gente vê um cara que tá do lado entrando, a gente fala assim, pô, o sonho é mais possível. Porque até então a gente fica assim, caraca, maluco, pô, uma vaga é impossível, uma vaga é impossível. Pô, mas o cara que tá do teu lado foi, entendeu? Então aí eu comecei a colar com ele. Eu fui, colei com ele. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui, deve voltar. Colei com ele, né, porque eu falei, cara, o que tu fez? E aí vi que ele tinha resumido simplesmente quase todos os livros da bibliografia. Resumido mesmo, real, em 7 meses. Só que o cara não tinha vida, né? Só isso. Porra, Henrique, me sacaneou. Ah, tá. E aí eu falei, porra, cara, não é possível. O cara realmente fez por merecer e muito. E eu lembro que ele até tirou 40 dias antes de férias. E ele falou que a rotina dele era insana. Ele estudava 12 horas por dia. Só que o cara morava com os pais ainda, outra realidade. Que não era a minha. Casado e até então sem filha, né? Sem filha. Mas no ano que eu passei foi o primeiro ano da vida da minha filha. Ou seja, foi complicadaço mesmo. Enfim, aí eu apanhei com ele várias técnicas e tal. Até então eu estudava sem técnica, né? E aí comecei a ver vários vídeos online de vários coaches, mas não achei nenhum coach militar. Só coaching para direito, tem um monte. Só para onde tem concurso assim com muita vaga, 500 vagas, 1000 vagas que eles ganham na quantidade. E assim, aí os caras falam, não, mas a minha técnica serve para você e tal, mas só que assim, é difícil quando, é meio que assim, é difícil acreditar quando o cara não é aquilo que você quer ser, entendeu? Eu falei, pô, como é que o cara vai dar uma dica de uma prova de oficial se ele não fez a prova de oficial, entendeu? Não sabe o que é, entendeu? Então ele dá uma dica meio que gerais, o caramba, enfim. E aí eu comecei a ver vários vídeos de vários coachings, tal, não sei o que, e trouxe isso para minha realidade. E aí criei esse grupinho aqui, Papiro Bisurado. Quem é de TI conhece mais, porque como a gente é da área, assim, a gente sempre colocava nas relas, né, que a gente faz a prova e tem logo aquelas relas, a gente colocava logo esse nome aqui junto, o nosso nome e esse nome. Então os caras ficavam, porra, cara, que esses caras estão sempre em rela, estão em todas as relas, tem sempre 1, 2... Teve até uma rela que tinha 4, né? Os 4. Aí, pô, não é possível esses caras. Quem são esses caras? Foi um grupo de estudos que a gente fez. Enfim, deu muito certo. E aí também quem entrou foi o Vitor Carlos, que estudava comigo. E ele entrou agora na vaga de cota do Exército. E aí eu tô indo pra Marinha, embarco agora dia 18. E ele vai pro Exército em março. Beleza? E aí comecei com isso daqui. Eu falei, pô, cara, eu senti falta disso. Queria eu ter, na minha época, que foi até ontem, né, ter alguma aula assim, ter alguma coisa assim, ter alguma orientação assim, e eu não tive. E aí, falando com o Joelson e tal, e o Vitor já falando, falou, cara, faz isso, então ele meio que me encorajou assim, eu falei, então tá, vou lá, porque senão eu ia só pro outro ano, porque esse ano é de curso, tal, é complicado, a rotina é pesada, tal. Mas enfim, eu lembro que foi no dia que eu fiz o depoimento aqui. Ele falou para eu fazer, aí eu coloquei o zap aqui em cima,
À noite choveu o zap. Pô, cara, eu quero. E aí eu comecei a ficar com os alunos e tal. Tem hoje aí uns 10 alunos que eu tô acompanhando aí firme. E engraçado que de TI é um só. É um só. O resto é ADM, direito. Tem um de direito agora que me achou pelo Insta lá de Minas. Entendeu? E assim, perfis diversos. Tem gente que já faz prova há muitos anos, tem gente que está começando agora. Quem faz prova há muito tempo aí? Quem já fez pelo menos uma? Já fez uma? Uma só? Fez de teste? Eu já fiz muita prova de teste. E no meu depoimento eu falei isso, que esse é um dos erros principais. Você não pode fazer prova como teste, porque meio que não serve para nada. Enfim, eu paguei muita inscrição também. Enfim, vamos lá. Porra, hein? Tá me sacaneando, eu vou fazer assim. Produção. Aí, beleza. Show. Olá, tudo bom? Então, o que acontece? Eu ainda continuo vendo vídeos de aprovados. Porque assim, não existe uma fórmula mágica. É um objetivo só e são diversos caminhos e diversos tipos de técnicas para ele. Só que eu vendo vídeos, várias coisas assim, eu consegui achar aí 5 características que eles têm em comum. Todos usam um estilo, outro estilo tal, mas muitos têm coisas em comum. E aí eu resolvi trazer isso para a sala de aula. E aí a primeira coisa, o ficou do lado de cá, mas acho que dá para ver aqui. É um cronograma de estudos, cara. Eu pergunto aqui, quem tem cronograma de estudos? Você tem? Agora é o seguinte, não é cronograma de aula não, né? Não é o do curso não, né? Show de bola, porque toda vez que eu pergunto isso, ela, não, que o curso dá, não sei o que, não. Aquele é de aula. É de aula, aquele é das aulas. O teu é outra coisa, tá? Você tem que saber, cara, a gente não é assim, a gente já está numa idade que a gente tem responsabilidade, tá? O dia é corrida, a gente tem pouco tempo. Então, se a gente for parar, hoje eu vou estudar o quê? Não pode ter esse o quê? Senão a gente vai sempre para onde a gente gosta mais. Eu gosto de estudar português. Aí tu vai estudar português sempre. Não pode isso. Então a primeira coisa que todos os aprovados que eu vi, 99% tirando aquele gênio lá que eu falei, mas ele tinha isso, tá? Mas pode ser que tenha algum outro gênio que estude assim e passe. Por isso que eu nunca generalizo tanto. Tem um cronograma de estudos. Então essa é a primeira coisa que vocês têm que fazer, cronograma de estudos, tá? O meu era assim. Eu fiz as contas das disciplinas que eu tinha. Aqui eu coloquei mesmo o nome genericão aqui mesmo, porque eu sou de TI, então se eu colocasse alguma coisa aqui, poderia ser que vocês nem entendessem aqui. Mas enfim, 1, 2, 3, 4... Eu dividi elas em 12. Em 12 aqui. E eu estudava uma por dia. E tem esse dia aqui, ó, de observação, cara, que esse dia é crucial para o sucesso de qualquer cronograma que vocês forem fazer, que é um day off. Não precisa ser no domingo, só que a maioria escolhe esse dia aqui, que é aquele dia que você não vai estudar. É a recompensa que você vai se dar por uma semana sinistra. Só que é o seguinte, esse dia é uma concessão. Esse dia, a gente, sabe que trabalho, às vezes tem gente que tem, esposa, marido, filhos, entendeu? Então, sempre, às vezes tem aquele dia que você tá mal, tá passando mal, e aí você não estuda, não sei, a quarta. E aí, geralmente, quando a gente não tem isso, a gente estuda o que seria na quarta, na quinta-feira. E a gente empurra nosso calendário todo. E aí essa última aqui vai sendo empurrada lá pro final. E você quase não vê ela. E às vezes a prova vem em cima dela. E aí você se ferra. Então, quando você falha em algum dia, você vai repor ele aqui. Eu fazia isso até o meio-dia do domingo. De meio-dia pro final aqui, eu não estudava nada. Eu ia sair, eu ia pra praia, ia pro futebol, eu bebia, não sei porque eu bebo pouco ainda. Enfim, qualquer coisa, tá? E às vezes quando tinha 2 falhas,
tem que dar o jeito, tem que botar as duas falhas aqui. É um dia de acerto mesmo. Então, o nosso cérebro, ele trabalha com recompensas. Então, esse dia é um dia de recompensa. Você vai dar o gás aqui, fala, porra, caraca, tá fazendo maior sol agora, verão, tal, vou à praia, que dia? No meu day off, que é domingo, era o meu, tá? Pode ser o outro dia. E aí você vai dar o gás para cumprir tudo para estar nesse dia aqui livre. E você vai para a praia tranquilo. Dá para fazer isso tudo, tá? A gente tem muito tempo. Tem muito tempo mesmo. E a gente gasta muito tempo com o celular. E aí tem aplicativo de celular que você baixa aí, que ele faz a contabilidade do tempo que você usa nos seus aplicativos. E se você for olhar, por exemplo, só o tempo de WhatsApp, às vezes de Facebook, de Instagram, tu vai ver 8 horas por dia acontece. Comigo era assim. Aí quando eu vi isso, eu falei, caraca, tem alguma coisa errada. Ou seja, tempo eu tenho. Eu estou usando mal ele. Entendeu? E aí eu fiz assim. Então, a cada 6 dias, ali 7 dias era um dia de folga, tá? Então esse era o meu cronograma genericão. E era uma disciplina por dia mesmo, inicialmente, tá? Outra coisa aqui, característica boa, resumo. Tem resumo aqui, de cada disciplina. Você tá bem. Agora, o resumo é autoral, é seu mesmo? Tem que ser autoral. Não adianta, por exemplo, eu fiz o meu em 2 anos, aí chega um aluno de TI aqui, poxa, cara, quero ter os resumos. Eu posso até dar ele. Mas tem coisa que ele não vai entender, não vai entender de jeito nenhum. De jeito nenhum. E não vai absorver tudo. Exatamente. Então, por cada disciplina, você tem que ter um resumo autoral. Tá? Agora, como que é esse resumo aqui? Você vai falar assim, cara, mas é muita coisa. Você tem disciplina que, cara, que é gigante. Vamos supor assim, que no dia da sua prova, você pudesse levar uma cola, que seria uma folha só, de cada disciplina sua. Você pega tudo hoje, eu não sei, hoje eu vou estudar história. Pega tudo de história que você julgue importante, bote em uma folha. Eu acho que vai cair isso aqui, que vai cair isso aqui. Aquilo é seu resumo. É bem sintético mesmo. Tem gente que só transcreve isso. E aí o cara pega o slide, que são, não sei, o Salles tem 500 slides. Pega o livro de história, que é aquele do, que eu esqueci até o autor, Boris Fausto, gigante. O cara quer resumir o livro todo, mas tipo assim, o livro tem 1000 páginas, ele resume em 500. Cara, não adianta. Tem que ser realmente só a nata mesmo, só a polpa mesmo ali do suco. Tem que ser uma parada bem sintética, tá? Então, cronogramazinho e o teu resumo autoral, tá? Outra coisa, isso aqui, cara, importantíssimo. Eu até 2017 não fazia muito. Eu deixava isso a cargo do curso. E aí o curso chegava às vezes, tinha professor que dava só 2, 3, entendeu? E eu ficava com poucos. Às vezes eu ia para a prova, que é o quê? Exercício, sem fazer o exercício. Eu faço sempre analogia assim com, vamos supor que no dia da prova de vocês, eu vou ter uma competição de natação. E aí eu falo, pô, natação, quem é o cara para mim é o Michael Phelps. Ele é o cara. Então eu vou pegar vários vídeos dele e vou ver vários vídeos dele. Vários. E vou ler livros que falam de técnicas disso. Ou seja, eu vendo o vídeo dele, seria como vocês vendo uma aula. E eu lendo livros de técnicas, seria como vocês lendo o livro mesmo. Que for o livro. Não sei, Boris Fausto, que geral fala para ler. Não, pega ele, compra e lê, que vale a pena. Vai chegar na minha prova lá, de natação, eu vou bem ou eu não vou bem? Eu não vou bem, cara. Eu não caí uma vez na água, cara. Como é que eu vou bem assim, cara? Impossível. Impossível. Então vocês têm que fazer o que a prova pede, exercício, tá? E aí, como é que eu estudava? Isso aqui foi um método que deu muito certo comigo, tá? Quando a gente não tem isso, que é o caso aqui de 99% aqui, né, quase, eu fazia uma engenharia reversa. Eu começava da questão. Porque tem muita coisa que às vezes você vê, o livro é grande, mas a prova roda ali por 2 capítulos dele. Não foge disso. É muito raro. Então eu ia da prova para o resumo. Como? Fazia e o que eu não soubesse, eu alimentava aqui. Só que olha só, como que vocês fazem exercício? Eu conheço muita gente que faz assim, hoje eu fiz 100.
Fala, pô, maneiro de... Porra, 100, cara, é muita coisa. Em um dia, muita coisa mesmo. Só que eu fazia, às vezes, por dia, 5. Aí você vai falar, porra, 5 como? Aí eu falo do método que é método caldo de cana, pelo exercício. Você, quando vai na feira, tal, você vê o cara lá, pega a cana, bota a cana ali, pega aquela cana já moída, dobra, bota de novo, pega, bota de novo. Ou seja, até sair a última gota mesmo. A questão, tem muitas vezes que ela tem 10 linhas de enunciado. Ali ela já está te dando, às vezes, uma introdução de algum assunto. Então ali você tem o entendimento que aquela banca pensa sobre aquele assunto. Pô, aquilo ali tem que estar no teu resumo, que pode ser de uma outra prova. E acontece demais. Você pega às vezes, ou seja, aquela prova meio que deu uma dica do que ela poderia cobrar, às vezes na mesma prova que tem, mas em outras provas. Aí você vai lá, tá? E aí eu pego essa informação toda e passo para cá. Show. E eu sei que é letra A. Mas por que que não é B? Por que que não é C? Por que que não é D? E por que que não é E? E aí que você vai consultar teu material. E aí você vai sintetizar isso e vai colocar aqui. Tá? E isso aqui você tem que rever de tempos em tempos. E com isso teu resumo vai crescendo. Só que cuidado para não crescer tanto. Não adianta ter um resumo, sei lá, de 500 páginas. Para ver aquilo ali vai ser quase impossível. Tá? E aí é que eu chego aqui, para mim eu acho que 50%, 40% é isso aqui, revisões espaçadas. Alguém já ouviu falar nisso aqui? Isso aqui é meio que um ciclo do esquecimento. Esse carinha aqui, ó, Ebbinghaus, que eu acho que esse não sei, ele estudou o cérebro humano e tal, enfim, e ele criou isso aqui. A gente, ó, esquece as coisas conforme a gente fica um tempo sem vê-las. Às vezes até nome de amigos nossos de infância a gente encontra. Eu sou mestre nisso, de encontrar o cara fala o meu nome, o cara fala, pô, cara, desculpa, eu te conheço, mas o nome eu não lembro e não sei de onde. Porque já tem muito tempo que eu não falo com ele e tal. Ou seja, tu imagina como matéria. Você vê aqui um slide um dia, geralmente o curso é assim, o curso dá a disciplina 1, aí passa um tempo, dá 2, dá 3, a 4, a 5, você vai para a sua prova com a última só fresca. A primeira tu não lembra de quase nada, cara, porque a gente não revisa, cara. Eu não revisava de jeito nenhum. E aí eu vi isso aqui, então ele tem um ciclo dele, só que esse ciclo dele é de revisão em 24 horas, em 7 dias e os outros a cada 30 dias. Legal, só que pra gente que estuda muita coisa, vai chegar, por exemplo, se eu tenho, vamos botar, 20 disciplinas, vai chegar um dia que eu vou estar na revisão de 24 horas de uma, de 7 dias de outra, de 30 de outra tal, e eu vou ter que estar revendo tudo. Então, quando eu comecei com esse método aqui, chegou tipo um mês e meio assim, eu me embolei todo, cara. E aí eu tive que refazer um método e tal, e aí eu criei um método meu, entendeu? Que deu certo. Que foi assim, primeiro eu dividi as disciplinas todas, tá? Disciplina não é matéria. Então, bom que você falou nisso, eu não gosto de contar horas. Porque você fica muito preso a hora. Às vezes você estuda 2 disciplinas por dia. Aí você fala, eu tenho 4 horas disponíveis por dia. Estudo 2 horas de uma e 2 de outra. Quando você tá bem ali, às vezes você, opa, não, já deu 2 horas, agora eu vou para outra. Pô, quando você tava fluindo, cara. Entendeu? Então, horas assim, eu tinha mais ou menos 1h30 de manhã, 1 hora no almoço, e à noite, quando eu não tinha filha, era, por exemplo, eu chegava em casa às 18, estudava até a hora que dava, mas assim, nunca passava de meia-noite não, porque o meu período é de manhã. E aí eu lembro que no ano que eu passei, minha filha estava no primeiro ano de vida, foi aquele ano punk, né, um mesinho e tal, tive que me reinventar ali, e aí eu tinha praticamente certo 1h30 de manhã cedo, porque eu chegava no trabalho às 6h30, mas eu apanhava às 8, só que eu tinha que me sacrificar assim, né, que não tinha jeito. O horário do almoço lá, que eu ia com quem tinha, que era mais rápido, almoçava vendo até a aula rápido já, para não perder tempo. E à noite, quando a minha filha dormia, era a hora que eu tinha, entendeu? Então, às vezes, ela ia dormir 11h30, pô, eu ficava meia hora só olhando. Às vezes, dava uma
doida nela, ela ia dormir. Aí eu falei, pô, beleza, hoje foi 8 horas. Show de bola. Mas a noite era assim, era uma incógnita. Era uma incógnita à noite. Entendeu? Era uma incógnita mesmo, mas não é impossível, tá? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Renata, não é impossível, tá? E o meu caso não é o pior. Eu acredito que para você seja pior por ser mãe, né? É mãe você? Então, vou te dar só o exemplo da menina que foi 01 da Fábia no passado. Trabalhava comigo até anteontem, que eu me despedi anteontem. Ela tá grávida, tanto que o curso dela foi agora pro outro ano. Ela tem uma filhinha de 2 anos e meio. Ela trabalha comigo, trabalha pra caramba, workaholic legal mesmo, faz serão e é casada. E foi 01 do concurso. Não é impossível. Então, ela faz desde a primeira prova. Ela faz de 2014, só que ela parou. Ela fez a de 2014, ela foi 02, quem entrou foi o 01. E aí, no outro ano, ela parou, engravidou da primeira filha. E aí, não fez essa prova. Acho que ela voltou a fazer só de 2016, que ela foi a 7ª, só que ela fez assim, sem aquele estudo muito ativo dela e tal. E aí fez de novo, 2017 foi na trave e agora ela entrou. Assim, estudos, eu vejo que o estudo mesmo, a fase que a gente está bem dele é do 2º para o 4º ano. É nesse período que às vezes você entra, às vezes 99% entra assim. Só os gênios que não, então o cara que às vezes não quer nada, eu tô há 10 anos, ou então tá estudando todo errado há muito tempo, entendeu? Que foi o meu caso. O meu caso eu conto realmente de 2016 pra frente. Então, eu fiz desde 2014. Eu fiz, até passar agora no QT, eu fiz 10 provas de oficial. 5 da Aeronáutica, 3 da Marinha e 2 do Exército. Para todas. Eu cruzei os 3 editais. E aí começou a dar certo quando eu comecei a cruzar eles com o método, tá? Então aqui, voltando aqui no negócio da disciplina, diferença de disciplina para matéria. Matéria é verbo, a disciplina é português. Porque tem vezes que eu falo assim, as minhas disciplinas eram 12. E aí o pessoal lista deles, lista mais de 100. Só que ele lista matéria. Falei, não, cara, é disciplina mesmo, é história, geografia, português, tal, enfim. E aí eu coloquei uma por dia, com a folga sempre no domingo ali, né? Que era o day off, que era um dia bom assim, que é aquele dia realmente para extravasar mesmo. E aí, chegava no 15º dia, eu fazia o quê? Voltava pro primeiro. E aí, a cada 15 dias, eu estava na revisão da disciplina 1. A cada 15 dias, na revisão da 2. A cada 15 dias, na 3. Ou seja, se eu tinha para a prova 7 meses, eu revia cada disciplina 14 vezes. No meu resumo autoral. Então, tudo que estava nele, tipo aquela cola mesmo, eu já tinha de cor. E isso aqui deu certo para mim e para o Vitor Carlos e está dando certo agora para as minhas alunas que eu estou orientando aqui. Tá? Tem uma até que já faz prova há um tempo e ela falou que agora eu estou fluindo muito. Só que o ciclo dela, esse ciclo é um ciclo só de start, tá? O dela, por exemplo, tem 28 dias. Ela tem mais de... Quem aqui é de... Acho que ela é administração. Então... Tem uma pane aí com TGA, que é muito grande. Então, para tu rever isso aí em um dia, é muito difícil. Mas aí você faz o quê? TGA 1, 2 e 3. Entendeu? Vai ler do início ao fim. Teu resumo vai começar com uma linha. Se ele tiver com 8 páginas, você vai ler as 8 páginas. Na revisão. Exatamente. Um pouco maior e você vai absorvendo mais e você mesmo vai melhorando ele. Vai falar, realmente, esse tópico aqui, eu coloquei ele de uma forma muito grande. Eu posso sintetizar ele, eu colocar uma imagem, entendeu? E aí você vai gravando aquele conteúdo todo, tá? Dá pra fazer isso aqui. Nem precisa mais revisar. Caraca, eu vi isso 5 vezes, eu tô dando aula disso já. E às vezes o professor tá aqui falando e você vai falar assim, pô, maneiro. O tempo de resumo,
o tempo de resumo ele vai diminuindo, o tempo de revisão ele vai diminuindo. Porque você já tá mais safa, você vai olhando, você vai... Isso aqui é mole, isso aqui eu li. Só ler rápido mesmo, só ler. Isso aqui, aquilo ali, isso aqui, aquilo ali. Só para trazer de volta. O gatilho mesmo para tu ter acesso à informação que tá no seu cérebro, tá? E a última coisa de todos é isso aqui, ó, cara. Motivação, eu acho que é 50%. Isso é 50%, isso aqui é 40%, tá? E os outros aqui são detalhes. Porque, cara, a gente começa até bem, qualquer coisa. Ah, vou fazer uma dieta. Pô, na primeira semana show de bola, depois tu já esqueceu, tu já fez tudo. Isso aqui é como se fosse tomar banho, tem que ser todo dia. Ainda mais pra nossa situação. Eu lembro que tinha dias que eu acordava às 5, falava, pô, vou acordar às 5 pra chegar no trabalho 6h30 e tal, mas eu acordava com muito sono ainda. Tu fica no soneca e tal, só que aí... Eu pensava assim, eu falava, não, primeiro tem que me levantar e aí eu YouTube. Tem as motivacionais excelentes, e que realmente quando você acorda, tu lava o rosto, já vê um ali rápido, 5 minutos, é um tapa na tua cara. Cara, era aquilo que eu tava precisando. Aí tu já come, sai rápido e tal, e você não se arrepende de ter se levantado cedo, ainda mais quando tu passa. Porque são horas a mais. Pô, cara, vamos colocar que você consiga estudar cedo aí meia hora por dia. Pô, são vários dias até a sua prova, ou seja, meia hora vezes esses dias todos, vezes, não sei, 200 dias. É muita coisa, entendeu? Ah, é pouquinha coisa e tal. No trajeto, às vezes, eu ia ouvindo aula já. Tinha dias que eu ia de carona, então já colocava o fone e falava, ó, ninguém fala comigo, carro cheio. 5 homens dentro do carro. Mó bagunça. Eu botava o fone altão e vendo a aula ali, ó, concentradão. Falei, ó, foco aqui, o foco aqui e pronto. Chegava lá, estudava, não sei o que, na volta, às 5, foco de novo, e mozona ali, o carro mozona, e vendo a aula ali. Louça em casa com o videozinho aqui do YouTube, aqui. Sério, viciado mesmo. Valeu cada segundo, tá? E é isso aqui, cara, imprescindível, planejamento, que é o que vocês ainda não têm. Ela tem muito já, você tem muito, tá? Então, se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, né, eu passaria 6 afiando o meu machado. Ou seja, não adianta você sair estudando, vou estudar. Sair igual um carro desgovernado, sem saber para onde vai, entendeu? E sem método, sem cronograma, sem exercício, sem nada, entendeu? Tem que ter isso aqui. Então tenham essa frase aqui em mente, cara. Planeje bem, tá? E execute com a motivação diária. Beleza? Alguém já viu isso aqui? Você acha que já, não? Muito disso. A gente muitas vezes fica só até aqui. Daqui para cima. Estudo passivo, estudo ativo. Tá? Essa parte aqui você pega com resumo. Essa parte aqui você pega com o exercício, e essa parte aqui você pega quando explica com alguém num grupo de estudo. Foi por isso que eu montei o meu grupo. A gente se reunia todo sábado, cada um levava 20 questões, nós éramos 4, e aí cada um fazia 60 questões, só que você ia com as suas, com a resposta já, né? Explicada. Então a gente colocava um tempo, a gente colocava 2 minutos por questão, dava 2 horas. Então a gente parava geral por 2 horas, os 4, muito foco mesmo, e era um simuladão, todo sábado. Acabava ali, eu explicava a minha e eles as dele. Então a gente tinha o simulado com tempo de prova já, um pouco menos que o tempo de prova, dá aí 2 minutos e meio por questão se for FAB, porque tem a redação. Se for do Exército e da Marinha, se for do Exército, dá 3 minutos e meio. A gente treinava com 2, abaixo, que era para ter sobra, né? Porque prova é outra coisa, é outro estado psicológico e tal, enfim. E aí a gente fazia esse grupo. Então ali a gente estava durante a semana, de segunda a sexta, a gente estava preparando tudo, ou seja, a gente escrevia muito, ia até livro, fazia exercício, filtrava bem, criava pegadinha, entendeu? Porque senão você faz, por exemplo, eu fiz a prova de 2015, 10 vezes já. Tem hora que tu acerta porque você decorou. Isso aqui é letra A. Porque eu não sei, pô.
Eu sei que é A. Aí você vê lá, pô, simulado da prova 2015, você acertou 99%, mas pô, tu não acertou, cara. Entendeu? Então, com isso a gente meio que tentava enganar o outro ali e tal, e a gente já estava indo muito bem mesmo. A gente tava vendo ali que, cara, esse ano alguém vai, eu tenho certeza, porque a gente tava num modo muito insano, todo independente de sol, chuva, entendeu? Então, eu tava na aula presencial aqui eu fiz o curso desde 2016. 2016 eu fiz presencial, ainda era em Vila Isabel lá. 2017 ainda era lá, eu fiz lá de novo. Só que 2018, por conta da filha, né, e por conta do grupo, não faz sentido eu ficar vindo para cá para ver de novo aquela aula do Beabá. Quando você assim, estuda muito tempo em casa, estuda mesmo, ver aula é detalhe. E quando o nosso curso de TI foi para o EAD, eu descobri o modo de ver aula acelerado, que eu não sei se alguém faz isso aqui. Pô, isso é sensacional. Você pega uma aula, sei lá, de 2 horas e vem uma, com um plugin no navegador. Tem gente que fala, mas a gente não baixa a aula. Mas o Chrome, você bota lá, acelerador de vídeos, e você acelera a aula. Eu acho que só não dá pra ver em acelerado a aula do Jean Aquino, que, meu Deus do céu, fala muito rápido. História. Cada aula de história eu assistia ali. Se ela tem 4 horas, eu assistia cada aula de história em 2. E eu assistia no trajeto. Ou seja, no Chrome, extensão Chrome, de geografia entendeu? Então com isso você ganha muito tempo. Pra gente que não tem tempo é muito bom. Então eu meio que ouvi a aula em acelerado no trajeto. Ou seja, o tempo que eu tinha ali eu já ouvi aquela aula que eu não tinha visto sábado. Então eu fiquei só no EAD por conta disso, tá? Beleza? Isso aqui foi o que eu fiz, ou seja, planejamento, tá? Perdi aqui, entre aspas, sei lá, 15 dias, só assim. Eu peguei as 3 bancas que eu faço prova, tá? E peguei as bibliografias todas. E coloquei elas numa planilha. E assim, se ela caísse nas 3 forças, ela tinha peso 3. Nas 2 forças tinha peso 2 e em uma força tinha peso 1. Peguei as que tinha peso 3, ou seja, que eram só 4 livros. Esse livro era a minha base. Esses 4 livros eram a minha base do início ao fim do estudo. Porque uma prova é em maio, outra prova é em julho, outra prova é em setembro. Então, por exemplo, antes da FAB, como se fosse hoje, prova dia 5 de maio, eu estudava as de peso 3 e as de peso 1. Mas as de peso 1 da FAB, que é o diferencial. Assim que eu estudei para as 3 forças. E aí, dia 6 de maio, eu não tinha, porque assim, às vezes a gente faz a prova e tira um dia ou mais dias de folga. Eu não tinha dia de folga. No dia 6, eu já refazia meu cronograma todo, tirava as de peso 1 da Força Aérea, colocava as de peso 1 da Marinha, que já era a próxima prova. Entendeu? E assim eu consegui ficar aí, pelo menos nas 3 listas. Tá? E aí é o seguinte, não tem o ciclo? O ciclo ele pode começar de um jeito, só que nem tudo é perfeito e a gente tem que estar melhorando tudo sempre. E o pessoal de ADM conhece muito bem isso aqui, PDCA, Plan Do Check Act. Ou seja, você planejou tudo, você executou tudo. No final desse ciclo eu sempre falava assim, eu comecei com uma disciplina por dia. Teve dias que eu falei assim, tá muito fácil. Coloquei 2 por dia, continuou fácil. Aí, depois dos 15 dias, eu coloquei 3. Não dei conta. Ficou com várias falhas. Aí eu falei, opa, nos próximos 15 eu tenho que voltar para 2. E eu achei meio que a perfeição minha, uma disciplina específica por dia, casada com uma de gerais. Então, às vezes era aqui com história, aqui com geografia, aqui com português, aqui com redação, que é importante demais para as provas que tem aí, né? Tá? E aí, sempre, a cada final de ciclo, era um PDCA, sempre. Mas isso aqui, realmente, isso é você se planejar, executar tudo, você mensurar teu desempenho ali. Eu usava muito o site do QConcurso. O QConcurso, ele tem uma ferramenta que ele dá estatística de questões.
Você, às vezes, acha que está muito bem. Ah, eu estou muito bem no TGA1. Pô, quando você vai olhar no PDCA, tu fala assim, caraca, 50%. Pô, eu tô horrível nisso aqui. Então eu tenho que replanejar isso. Como? Não sei, não sei. Aí você pode colocar 2 dias para TGA, entendeu? Colocar ele às vezes em 4 dias, colocar em dia assim, ó. Tem aluno meu que estuda assim, ó, TGA 1, 2 e 3. Tem outro que já é assim, ó, TGA 1, 2 e 3. Dá um espaço e faz uma revisão ali e tal, entendeu? Isso aí vai variar de pessoa para pessoa. São vários caminhos para um objetivo só, tá? Isso é só um start. Meu início aqui, que eu boto aqui um exemplo. 5 exercícios por dia, uma redação por ciclo, e eu tinha isso aqui, o resumo de um livro por mês, tá? Aí tu fica assim, caraca, mas resumir livro, caraca, é sinistro. Para quem nunca fez, começa com um slide. Resume slide. Eu sei que o slide já é resumidaço, mas tem coisa ali que ainda dá para tirar. Entendeu? Então você começa com isso. O livro eu só comecei quando eu estava já no meu 3º ano já sério de estudo. Aí eu comecei a ir para o livro e foi como? Engenharia reversa. Eu pegava um assunto, pô, esse assunto tá caindo muito, eu não sei ele. Aí teve, às vezes, a gente tem uma disciplina que o nome é redes. Tem 3 livros. Eu via aquele assunto nos 3 livros, fazia lá uma síntese com base nos 3 livros e alimentava meu resumo com aquilo. E aquele resumo eu lia de 15 em 15 dias. Entendeu? E aumentando sempre. Ah, 5. Porra, 5 agora tá bom. Cara, isso aqui é como se fosse treinar. Vamos botar, vou treinar para correr a maratona final do ano. Vou começar com 1 quilômetro. Na outra semana eu tô com 2, com 3, com 4. Eu, nesse meu período aí de quase um ano, eu fiz 10.000 exercícios. Não é muito, tá? Não é muito, que eu tenho amigos que fizeram 15.000. Tenho um conhecido no que concurso que já fez 35.000. Só que, tipo assim, pra mim, 10.000 ficou show. Eu com 10.000. Porque lá ele conta. Tem o total. Você bota o período todo, ele conta. Aí eu falei, caraca, fiz isso, nem eu sabia. Eu falei, caraca, tem coisa pra caramba aqui. Aí eu falei, pô, é muito. Aí fui olhar o dos outros. Aí eu olhei lá, eu falei, cara, o cara fez 35.000. Eu falei, pô, é pouco. Também tem que ver isso aí, exatamente. E também, exatamente. Mas aí assim, comigo, eu creio que eu tenha feito só isso por causa do meu método, que tinha dias que eu tirava mesmo. Cara, tinha dias que eu fazia, não sei. Eu passei agora para uma aluna de ADM aqui, isso aqui, 5. Aí ela, pô, 5 é pouquinho. Aí eu fui falar com ela, isso aqui eu passei para ela já deve ter uns 10 dias já. Aí eu fui falar com ela anteontem. Ela, cara, não tô conseguindo. Eu faço 3 ou 4. Naquele método de olhar o livro, distrair as informações. Muito bem, que aí você tá aprendendo realmente de fato, entendeu? Também não adianta nada. Eu fiz um simulado aqui com 10, acertei as 10, mas nunca mais tu olha elas. Tem que ser. Show de bola, é isso aí mesmo. Execução com repetição até a exaustão. Só assim a perfeição. Isso aí a gente aprende lá dentro, fala várias vezes e é real. E é real mesmo, tá? E aí você falou de uma coisa que eu esqueci que eu ia falar agora. Mas deixa que daqui a pouco eu volto aqui e eu consigo lembrar. Enfim, são 5 exercícios por dia, tá? No início. Depois, a cada PDCA, você bota 6. Teve vezes já que eu fiz assim, de 5 eu vou para 10. Não deu certo. Aí no meu outro PDCA eu fui para 7. Eu sei que tinha dias aqui, efetivamente, dava para fazer aí uns 30 por dia. Bem feitos. Porque vai chegar uma hora que os assuntos são os mesmos. São os mesmos, você já tem no resumo. Então você vai olhar e vai falar, caraca, mas isso aqui realmente... E uma coisa boa, no teu resumo, eu chegava a colocar assim, esse trecho caiu na prova da FAB no ano tal. Aí às vezes eu achava numa outra parada, eu olhava, caiu na FAB no ano 2014 e no Exército 2016. Pô, na Marinha 15. Caraca, esse assunto aqui eles gostam. Entendeu? Então aquele assunto dava mais ênfase com uma outra cor e tudo.
Colocava uma outra cor lá, falava, opa, esse assunto aqui os caras gostam, as 3 bancas gostam, tá? Ferramentas auxiliares. Resumo, cara, eu uso muito isso aqui, ó. Quem usa isso aqui, quem conhece isso aqui? Google Drive. Conhece o Drive? Então, eu sei que é importante você escrever. Por isso que eu boto digitado ou digitalizado. Tem aplicativo também de digitalização, de scanner. O que eu uso é o Can Scanner. Por que isso? O Google Drive nada mais é do que o Google Drive e o Dropbox, tá? Pendrives virtuais. Eles estão na nuvem, ou seja, eu tenho acesso a tudo aqui agora. O meu material todo. Então, às vezes a gente vai para banco. O banco é rapidinho. Fica 1 hora lá. E fica 1 hora no WhatsApp. E a gente fica 1 hora no WhatsApp. Ou seja, pra gente, isso é importantíssimo. Você tem, às vezes, ali, fala, caraca, hoje é o dia que eu vou estudar TGA 2. Abre a pasta dele e já fica lendo ali. Já foi 1 hora de estudo ali, cara. Você aproveitou esse teu tempo que antes era inútil. Que era tempo só com o WhatsApp. Pode ser offline também. Ele já baixa tudo e já deixa já tudo salvo aqui no celular. Tá? Aplicativo de questões, que concurso, e também para gente aqui militares, que é do que concurso. Às vezes você fala, mas lê assim, tô na rua, tem muita gente que fala alto, às vezes eu tô me distraindo assim, mas para questão dá. Que aí é 1 para 1, você faz ali, vai ficar, opa, caraca, maneiro, daqui a pouco. Pô, eu lembro que teve uma vez que eu tava no Hospital dos Afonso ali, esperando uma consulta. Cara, eu fiz de uma matéria aí, banco de dados, acho que eu fiz umas 70 questões, só assim, ó, faz. Aí não dá pra ser no estilo, olhar pra resumir, não. Mas é um tempo que ia ser inútil, é um tempo que você tá, tipo, ganhando ali extra, entendeu? Fone Bluetooth, cara, foi o melhor investimento que eu fiz nesses últimos anos. R$50, não precisa ser aquele da Apple que é 1000 e pouco não, tá? R$50, me salvou muito na carona, que eu ouvi as aulas, me salvou quando eu corria ouvindo aula, me salvou quando eu estava organizando a louça ouvindo aula, cuidando da minha filha ouvindo aula. O meu era de um lado só, mas tem de 2 lados. Não, o meu era só aqui assim, R$50, eu colocava ele aqui assim e pronto. R$50. Tem uns mais baratos, mas a autonomia não vale a pena. O meu tinha uma autonomia de 5 horas aí. Tem outros que dura uma hora só. Pô. Aí você carrega o bicho por 5 horas e usa uma. Pô, 1 hora em aula vai rápido, entendeu? Aí você às vezes, não sei, para chegar no trabalho hoje eu fico, sei lá, 1h30. Pô, no meio, caraca, acaba a parada. Tu fala, pô, tava tão bom ouvindo aula aqui. Que isso, cara? Mentira. Entendeu? Aí eu peguei um... mas isso aí. Eu fiz muito isso aí. Não, eu fiz muito isso aí. Eu andava aqui assim, tipo, a minha mesa era aqui assim, e o povo tava aqui assim, né? E o fone aqui. Eu tô ouvindo, alguma coisa o cérebro pega, tá? É tipo tempo inútil. Era tempo que eu ia ficar ali, eu tô ganhando ali só, entendeu? Eu só ganho. Post-it. Papeizinhos amarelos. Muito bom. E vocês vão ver como é que era a minha parede aqui. Mapas mentais. Alguém conhece isso aqui ou não conhece isso aqui? Isso aqui também é bom. Você usa muitas figuras, imagens e tal. Você faz... Mestre sabe. Deixa ele... Olha a minha parede. Era essa daqui, tá? Não, da minha casa. Se fosse no trabalho, o pessoal ia me matar, pô. Mas eu colei com fita crepe. A fita crepe, ela não tira tinta. Entendeu? Passou na sorte. E isso não começou com tudo, não, já. Começou com um deles só. Esses aqui são mapas, tá? Que eu colava aqui os mapas. E isso aqui é muito útil pra gente. Por quê? A gente às vezes passa o dia inteiro, o dia foi pesado, não estudamos nada. Eu tomava um banho, eu ia para esse meu quarto, em pé mesmo eu ficava olhando alguma coisa, era aquela revisão rápida. 15 minutos só. Alguma coisa você pega. Eu digo que todo dia tem que ser 1%. 1%. Se você for 1% todo dia, em um ano você está 365%. Então não adianta você evoluir um dia 15%, mas ficou 2, 3 dias off. Não adianta. Tem que ser constante. Tá?
muito constante. Então, isso aqui eu começava... E outra, isso aqui era só erro meu, tá? Às vezes eu tô no exercício ali, eu errei. Não acredito. Dava uma porrada assim, escrevia, colocava aqui, ó. Vou ler todo disso agora. E ficava lendo ali, entendeu? Então, olha aqui, ó. Eu errei pra caramba, tá? E é normal. Errar é normal. Entendeu? E aqui mais uns bisuzinhos extras, tá? Ó, tira o Facebook do celular, cara. No celular não serve pra nada. Bota um message só. Ah, porque o fulano de tal pode falar comigo. Bota o message. Se não for, beleza, tá? Pra que você tem os dois? Se é que tem. Facebook com Insta. Escolhe um só, tá? E se for Facebook, não usa no celular. Desliga o celular na aula. Isso é importante demais, cara. Porque às vezes o cara tá falando ali, falando e tal, você dá aquela distraída que assim, quando tu olha de novo, já foi 1 hora de aula. É muito rápido. Então eu sempre desligava. Pra mim, que já tava com filho e tal, eu colocava ele offline, caso emergência fosse, telefonava, entendeu? Mas pra internet desligada mesmo, porque senão fica o zap. E toda vez que chega um zap, a gente olha. A gente fica assim, segurando pra não olhar, mas a gente olha. Eu sei que eu olho também. Isso é importante demais. Tem muita gente, principalmente quando trabalha com horas, eu trabalho eu tenho que estudar 4 horas por dia. Você vai exausto para estudar, ele fica ali, para cumprir o horário. Ah, eu cumpri a minha meta de hora, por isso que eu não gosto de usar hora. Eu gosto de usar meta mesmo. Ah, eu tenho que revisar 10 folhas, eu vou revisar as 10 folhas. Tá cansado? Eu aprendi isso com o Joelson. Ele, quando eu não tinha filho, eu chegava do expediente em casa às 5, tomava um banho, comia, dormia até 6h30. Eu chegava e dormia. Mas 6h30, agora tem que ser 6h30 mesmo. Se tu esquecer, tu vai embora. Acordava 6h30, banho, café. E aí eu estudava, eu rendia até meia-noite. Isso aqui funciona muito. Tá cansado? Toma um cafezinho e dorme, sei lá, 1 hora. Funciona demais. Não gosto de café. Cafeína, 60 cápsulas, R$30. Dá para 2 meses. Vai ajudar demais. Tá? Agora, exausto não se estuda para cumprir hora, porque você não absorve nada. Tá? Assistir as aulas no modo acelerado, aquilo que eu já falei, plugin no Chrome, muito bom. Tá? E atividade física. Atividade física é bom porque o nosso concurso, né, os 3 pedem parte física. Elimina muita gente. E você não perde tempo ali, se você tiver com seu fonezinho, Bluetooth, correndo às vezes ali. E outra, quando a gente pratica isso, a gente cria neurônios, vai ajudar a gente ainda. Isso é cientificamente comprovado, você está criando, ou seja, você está multiplicando eles. Tem mais coisas ali para trabalhar a seu favor. Então, pratica ali 3 vezes só. Precisa ser, vou pro CrossFit, ficar de segunda a sábado, não mesmo, é até 3. E sempre, se for possível, ouvindo uma aula. Ou então você já tira um dia aqui, faz ela no day off. Tranquilo, já mata um dia. E aí escolhe, não sei, a quarta-feira ali, corre de novo, não sei, terça, que aí dá um espaço e pronto. Já matou aquilo ali, tá? Outra coisa, isso aqui, ó. Tem muita gente que não compartilha seu material com medo disso aqui. Eu tinha um grupo de 4 pessoas que a gente estudava para a prova da FAB, que era uma vaga só, sem vaidade nenhuma. Ali nós não éramos concorrentes. Se cada um aí agora pegar seu celular e ligar a câmera frontal dele e olhar, você vai ver o maior concorrente de vocês. É isso aí, porque você vai olhar e vai falar assim, hoje eu vou estudar, não sei o que, pô, mas hoje eu tô cansadão, né? Ou então, pô, hoje tá mó solzão, vou sair aqui do curso, pô, voado, vou lá pra praia. Você tem que se vencer todo dia, cara. A briga é constante, tá? Troca material, não fica com isso. Tem gente que fica assim, não, mas eu fiz isso tudo, eu não vou dar ele não, que ele é meu concorrente. Cara, eu posso chegar aqui hoje, pegar, não sei, eu dou sempre o exemplo da minha assim, esposa. Eu chego, se eu der a ela uma arma, ela não sabe o que fazer com ela. Ela não sabe alimentar, municiar, carregar e atirar. Então, não adianta nada você pega daquele teu resumo todo, os livros todos em PDF físico, se o cara não vai usar aquilo ali.
é o cara que vence ele todos os dias para ler aquilo e para estudar aquilo. Show? Monte um grupo se for possível, tá? No mínimo ali 2, que isso ajuda muito. Faça outras provas afins. Ano passado eu fiz a da Transpetro. Aí você fica, pô, mas a prova não tem nada a ver. Pega o que tem a ver só e vai lá. Pra que é isso aqui? Para ritmo de prova. Tempo de prova, regras, emocional. Você vai se conhecer ali. Teve prova que eu fui já que eu olhei e falei assim, caraca, maluco, eu tô com mó frio. Durante a prova eu com frio. Não me liguei que eu tinha que ir com um casaco. Tava maior sol, mas o ar tava tão forte que eu falei, caraca, maluco, dei mole. Na prova que eu quero, eu ia com remédio para dor de cabeça, gases, febre, tudo, sério, água, biscoito, sério, você vai com uma malinha, casaco maior sol, casaco, na sala é frio. E às vezes você estudou um ano todo para chegar lá e falar, caraca, maluco, tá um frio, já era, você acabou com a sua prova. É mais um ano por causa de um casaco, tá? E aí, para finalizar aqui, se alguém tiver mais alguma dúvida, pertinente aí, alguma coisa que eu possa ajudar mais, tá? Ficou alguma coisinha aí. Eu tentei colocar tudo e ser o mais rápido possível para não atrapalhar a aula agora da tarde de vocês, tá? Então, a gente não ia nem gravar. Eu acho que tá gravando. Se tiver, eu falo pro Joel se ele coloca lá, entendeu? Se não, pode me chamar no WhatsApp, tá? Tem um número aqui embaixo. No Instagram também tem um número lá. E aí, se tiver alguma dúvida, assim, alguma coisa, você pode chamar também. Sim, sim. Não, sim, entendi. Tá bom, pô. Se você quiser, você me chama no Zap que eu te passo. Esse aqui lá, entendeu? Tá em PDF. Tá bom? Fora isso, vocês, cara, luta diária, tá? Dá pra fazer tudo. Planejamento. Larga um pouco o celular. Não foi agora não, tá? Desculpa, não foi agora não, pelo amor. Não, larga um pouquinho o celular. Utilize o tempo a seu favor. Assistam aulas em acelerado. Tenham um cronograma de estudos, tá? Cronograma, resumo autoral, exercício, revisão e motivação todo dia. Beleza? É possível. Tem um monte de gente que passa. Show. Pô, valeu. Continuar, mas é o seguinte, mas olha só, isso foi hoje, tá? Amanhã você já não tá mais com esse gasto todo. É por isso que eu sempre tenho algumas coisas, alguns vídeos. Os meus alunos, eles estão em uma lista que eu mando vídeos direto e mando aquelas mensagens assim para realmente dar aquele tapa de luva pro pessoal falar, pô, acorda que vale a pena. E isso aqui, ó, cara, ó. Tenha sempre em mente que tudo aquilo que você semear hoje, certamente você irá colher amanhã, tá? Isso é uma frase desse meu amigo aqui, Rick Chester, não sei se alguém conhece, o cara do vídeo da água. Tive a oportunidade de conhecer ele numa palestra motivacional e o cara é sensacional. Não tem como não chorar numa palestra desse cara aqui, tá? Show de bola, legal. Pega a visão, né, que ele fala direto, né? Pega a visão desse cara aqui. Acabou, mas ele me motivou muito. Pra tu ver só, o cara vende água, o cara não tem nada a ver com estudo. Mas eu assisti muito vídeo dele. Eu falei, caraca, maluco, se o cara fez isso, eu posso estudar. Se o cara trabalha numa praia com mó sol, com um isopor, com 60 quilos, ele tendo 60 quilos, pra eu acordar mais cedo pra estudar hoje é mole pra mim, tá? Gente, brigadão aí, tá, pela presença. Espero ter ajudado de alguma forma aí, tá?